Bom dia a toda a audiência do Portal Desacato. Como a Amy falou no presidente Lula, a nossa coluna hoje é essa temática, sobre as diferentes formas que a grande mídia recorre para forjar um derretimento do governo Lula. Em 2002, após 3 tentativas frustradas, Lula chega à presidência e na elite econômica, que nunca aceitou o PT, já havia mais ou menos uma estratégia bem traçada. A premissa corrente é que o governo Lula seria um fracasso e a grande imprensa, por sua vez, ia superdimensionar esse fracasso do governo Lula e, automaticamente, na eleição de 2006, o PSDB retornaria ao poder. E seria construído um discurso de que o PT só saberia ser oposição, logo não tinha, ao chegar ao governo, faria um governo desastroso. Bom, nós sabemos que isso não se confirmou. Lula não só foi reeleito, como também fez a sua sucessora, Dilma Rousseff, e como voltou em 2022. Mas nessa estratégia de derretimento do governo Lula, como não foi possível um desastre do governo PT, surgiu então em 2005, o ano pré-eleitoral, um conluio entre grande imprensa e judiciário, transformando aquela ação penal 470, que investigou um suposto potencial caso de corrupção no governo Lula, transformou essa ação penal no espetáculo midiático conhecido como Mensalão. Foi uma primeira forma de tentar forjar o derretimento do governo Lula para a eleição seguinte, Lembrando que na grande mídia as eleições começam pelo menos um ano antes. Eleição de 2006, evidentemente de 2005, já tinha então todo esse espetáculo midiático do Mensalão. A ideia corrente, governo Lula, na época, derretido junto à população por causa dos casos, dos escândalos de corrupção do Mensalão. A estratégia discursiva na época foi que aquele partido que se vendia como o arauto da ética, o PT, agora estava totalmente corrompido pelo sistema institucional. O grande antagonista Lula e o protagonista Joaquim Barbosa, o primeiro ministro negro do STF. É importante lembrar isso para o Gregório do Vivier. Bom, 20 anos depois, estamos nós novamente no governo Lula, novamente em ano pré-eleitoral e com a possibilidade de o presidente tentar a reeleição. Não há como a mídia recorrer à estratégia manjada dos escândalos de corrupção, Vide o fracasso tanto do Mensalão quanto do chamado Petrolão, A farsa da Lava Jato já foi denunciada há tempos e hoje o judiciário está mais preocupado com o bolsonarismo. Logo, é preciso uma nova estratégia para forjar o derretimento do governo Lula. Vai surgir, então, o que muitos analistas já estão chamando de pesquisismo, ou seja, o uso de pesquisa de opinião pública nem sempre como ferramenta de constatar uma realidade, de ler a realidade, mas um instrumento de sua fabricação. Nesse sentido, o que o pesquisismo está fazendo para forjar esse derretimento do governo petista? É justamente a ideia de que o governo Lula é impopular, ou seja, rejeitado pela grande maioria da população. Não por acaso, cada vez mais são divulgadas pesquisas do Datafolha, da Quest, demonstrando supostamente essa perda de popularidade do governo Lula. Se o governo Lula está perdendo popularidade, o ideal, nesse cenário da grande mídia, seria que ele não disputasse a eleição de 2026, abrindo caminho
para algum candidato de direita. Logo, essas pesquisas, então, não tem nada de científicas, não tem nada de objetivas, mas simplesmente refletem a pauta dominante na grande mídia. Há uma espécie de, como falou Marcos Coimbra, ex-diretor do Instituto Vox Populi, de um noticiário casado. Primeiro, uma notícia negativa em relação ao governo. Logo depois, uma pesquisa demonstrando que o governo Lula é impopular. Essas pesquisas se colocam como números tão surreais porque que uma pesquisa Quest, por exemplo, colocou que aqui nós temos então o exemplo da revista Veja, né? Colocando essas manchetes sobre como a desaprovação do governo Lula vai disparando, né? Sempre com algumas palavras para chamar atenção, né? Desaprovação dispara, governo derrete, etc. Mas uma pesquisa dessa mesma Quest foi mais ousada, que coloca que 62% dos brasileiros acham que Lula não deveria disputar a próxima eleição. É o que muito se fala, não é opinião pública, é opinião publicada. O que a imprensa deseja não pode explicitar isso, porque a ideologia é justamente isso, você não demonstrar as suas ideias. Logo, tudo que a mídia não pode colocar como sua própria, como os articulistas da mídia não podem colocar como sendo a sua opinião, vão utilizar as pesquisas. E, infelizmente, no próprio lado progressista, ou supostamente progressista, há quem diga que questionar essas pesquisas de opinião, Quest, Datafolha, seria passar pano para o governo ou seria uma espécie de negacionismo científico, pois vai questionar a lisura de determinados estudos, né? Infelizmente, no campo da esquerda, tem muitos, né, que nós chamamos de idiotas úteis, né, que vão corroborar sobre um verniz progressista essa ideologia dominante, todos esses ataques ao governo. Por hoje é só, e eu agradeço a atenção de todos.